Em primeiro lugar, esse vídeo aqui é uma continuação direta do último vídeo deste canal, então eu recomendo fortemente que tu ouça aquele de lá primeiro, né? Assista aquele de lá primeiro, antes de ouvir o que eu vou falar aqui, porque eu vou continuar a narrativa exatamente onde eu tinha parado naquela história. Basicamente, eu tinha concluído comentando sobre o momento em que meu pai tinha sido preso, né? Ele tinha ido parar atrás das grades. Nisso ele estava com 19 anos de idade, então era antes de eu nascer, obviamente, né? E o período dele de encarceramento durou basicamente uns 2 anos, né? Eu vou resumir a experiência basicamente porque, através de vários relatos que eu fui tendo dele ao longo da minha vida, eu consegui entender um pouco mais de como era realmente assim, como havia sido, né, o processo de cárcere aqui no Brasil, mas também refletindo sobre como esse tema era abordado por outras pessoas. Afinal, discussão a respeito sobre o sistema carcerário brasileiro nunca desapareceu por completo, né? Então, basicamente, eu descobri, né, uma série de problemas, uma série de abusos, sim, que acontecia lá dentro, né? Muitas pessoas têm aquela visão de que quanto pior, melhor, né? Quanto mais punitivo, quanto mais castigarem, né? E posso dar alguns exemplos de algumas coisas. Como eu falei aqui, ele tinha me contado de torturas que ele sofreu até mesmo na delegacia, né? Mas até mesmo durante o período de cárcere também rolava alguns processos de tortura assim também, né? Eu não sei como que hoje em dia tá, né? Provavelmente tem outros desafios, outros problemas, né? De que 4 décadas trouxeram para essa questão, né? Mas, por exemplo, tem um exemplo de uma coisa que prejudicou a saúde do meu pai até os dias de hoje, que foi que ele pegou tuberculose quando ele estava na cadeia, né? Por quê? Porque um colega de cela dele tinha tuberculose e sem qualquer espécie de controle, sem qualquer espécie assim, né, de procedimento para evitar que aquilo lá se propagasse pelo ar, provavelmente foi quando ele dividiu cela com esse sujeito que ele acabou, né, pegando, né, essa doença. E além disso também tem, por exemplo, assim, ele já me relatou coisas que aconteciam quando rolava rebeliões, por exemplo, né? Ele dizia que se rolasse de tocar fogo em colchões, esse tipo de coisa que a gente já viu até mesmo em filmes, ele chegava, o pessoal lá da penitenciária, ele tipo, passava água em tudo, né, com mangueiras e tudo mais, mangueiras fortes, de pressão, né, deixava tudo encharcado, inclusive os presos, e era isso, entendeu? Eles esperavam secar sozinho, entendeu? Sem qualquer espécie assim, de cuidado com a saúde que as pessoas ficavam. E eu sei que muitas pessoas devem estar achando que é assim, que tem que ser, que é belo e moral, né? O meu pai também me falou de conversas que ele teve lá dentro, né? Lembre-se que ele estava sendo preso por roubo, né? Mas obviamente que ele conheceu gente que tinha sido preso por crimes muito piores, né? Gente que estava cumprindo pena de mais de 10 anos, né? E ele sempre falou que a política dele era, né, de tentar se dar bem com todo mundo, porque ele sabia que ia ficar lá dia e noite, e o melhor que ele podia fazer era não, né, levantar problemas que causassem morte para ele, né? Ele me contou casos, inclusive, de pessoas que morreram lá dentro, né, assassinados enquanto esse período que ele ficou lá, né? É o tipo de relato que eu não vou entrar aqui, mas ele me descreveu esse tipo de processo, né? Era, em primeiro lugar, para eu saber da realidade, como que era ruim, horrível, ele sempre relatava que era um lugar infernal, né? Ele me relatou também como era tomar banho sempre com um chuveiro gelado diante de uma janela que estava quebrada, sem o vidro, né? Então sempre o vento soprando. Ele me relatou várias e várias experiências, né, que passava lá dentro, sempre com a ideia de que era muito ruim, sempre dizendo que assim, olha, evite que tu caia nesse tipo de situação, porque não é nada agradável, né? Me passou outras mensagens para minha vida também. Ele foi através do relato do meu pai que eu descobri uma realidade que hoje em dia outras pessoas podem ter acesso através da internet, que é quando se trata de visitações, geralmente quem visita pessoas na cadeia são mulheres, quase que exclusivamente as mães de pessoas presas, né? Meu pai foi um desses, ele disse que o pai dele jamais visitou ele na cadeia, amigo nenhum também, obviamente, né? Irmãs também não visitaram. A única pessoa que foi visitar ele durante todo o período que ele teve preso lá, em todos os dias de visita, foi a mãe dele, né? A mãe dele que levava roupas para ele, por exemplo, afinal, não é uma coisa que o Estado providencia, sabe? O Estado não troca a roupa dos presos, ou pelo menos naquela época não trocava, né? Não sei como é que está hoje em dia, como eu falei. Mas eu duvido que o tratamento nesse lugar tenha melhorado. Eu acho que apenas só piorou, entendeu? Então, para a pessoa ter acesso a roupas novas e limpas, alguém de fora tem que fazer esse processo, sabe? Trazer roupas para ele se trocar e etc. Esse tipo de coisa. Então, pensem em como que fica o estado mental, psicológico
e emocional mesmo de uma pessoa que é colocada numa situação dessas durante muito período, sabe? Eu comentei para vocês aqui no vídeo passado, por exemplo, que meu pai estudou só até a terceira série. Vocês não acham que teria alguma espécie de utilidade, uma espécie de fundamento, fazer com que essas pessoas passassem o resto, tipo, enquanto o período que eles estão encarcerados, eles fizessem uma espécie de estudo, sabe? Vocês não acham que uma espécie de projeto para quando essa pessoa sair desse período de encarceramento, ele estar apto a estar ressocializado, né, com ferramentas, sabe? Aprendido algo melhor para si mesmo, para ser um cidadão melhor, para conseguir contribuir e receber algo pelo trabalho que ele for capaz de criar, sabe? Vocês não acham que esse tipo de ideia, esse tipo de projeto traz um retorno melhor para a nossa sociedade? Vocês realmente acham que encarcerar uma pessoa e tratar ela com a menor dignidade possível, né, com abusos, com torturas, com total falta de humanidade para aquela pessoa, e depois de 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quanto tempo for, simplesmente soltá-la de novo para a sociedade, vocês acham que essa pessoa está melhor preparada para viver a vida dela depois de ter passado por esse período aí dentro, né? E apesar de ter dito tudo isso para vocês, eu vou dar um crédito muito grande para o meu pai, afinal eu sei que pouquíssimas pessoas conhecem a história da vida dele e pouquíssimas pessoas podem falar boas palavras no sentido assim, de dizer que ele é uma boa história de superação e de dar a volta por cima. Algo que eu acredito de verdade, entendeu? Porque refletindo sobre todas essas questões, para mim sempre foi muito misterioso como que meu pai, sem qualquer espécie de guia, de orientação, sem qualquer esforço do governo ou por outras entidades também, para que ele adquirisse, sabe, outro comportamento quando ele saísse de lá, através da própria reflexão, da espécie, da própria, assim, realmente, né? Você sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu vou adicionar a minha opinião sobre esse caso. Eu realmente acho que o meu pai também possui guias, mentores, seres, né, não seres espirituais, digamos assim, que acompanham ele a vida inteira, ajudaram ele nesse tipo de conflito interno muito importante, entendeu? Porque eu acho que é o mais fácil enxergar esse tipo de fundamento agindo aqui, porque do ponto de vista racional, lógico, eu não vejo como uma pessoa que, assim, como eu tinha comentado sobre aquela frase, né, infame de bandido bom é bandido morto no último vídeo, né, sobre essa lógica, quantos de vocês aqui que estão me ouvindo acreditam que uma pessoa que teve uma vida daquelas é impossível de ser ressocializado, sabe? Quantos de vocês acreditam que um jovem que com 11, 12 anos começa a fazer consumo de substâncias, né, ilegais e as legais também, né, com 13, com 14 anos já está envolvido com tráfico, com assaltos, já é literalmente um marginal, um delinquente, como vocês quiserem chamar. A pessoa vive isso a juventude inteira até ser preso aos 19 anos de idade, sem qualquer ajuda de nenhuma espécie de esforço de outras pessoas ou do próprio Estado, para essa pessoa sair dessa condição numa melhor posição. Quantos de vocês acham que essa pessoa tem chances de mudar de vida, sabe? Eu acredito que muitos de vocês acham que não aconteceria, da mesma forma que talvez se eu não tivesse conhecido, sabe, se eu não tivesse sido filho de quem eu sou, né, eu não teria esse exemplo, né? Eu também entenderia que para muitas pessoas, não, um jovem que está nesse, tipo, já cruzou essas linhas, entendeu? Já era, não tem redenção, não tem como essa pessoa se readaptar, se reajustar, né? Então, né, para concluir esse vídeo aqui, que provavelmente eu não vou querer gravar um terceiro sobre esse assunto, né? Acho que dá para botar as informações aqui, né? Entendam que depois que meu pai passou por esse período, né, ele simplesmente, tipo, né, simplesmente não, né, mas depois, no final de tudo isso, ele foi solto, ele foi direto encaminhado para um serviço, né, para um emprego, visto que era uma boa forma de manter uma espécie de observação nele durante alguns meses e ver se ele estava, sabe, andando na linha, digamos assim, né? E nesse mesmo emprego, alguns anos depois, ele viria a conhecer a minha mãe, né? Os dois se envolveram e tudo mais, tiveram um filho, né? Na realidade, acho que eu tenho que guardar algumas dessas questões para desenvolver em mais um vídeo também sobre esse assunto, porque, né, tem muitas questões a respeito da relação que o meu pai teve enquanto figura paterna mesmo, sabe? Que eu acho que vale a pena eu abordar. E eu acho que como esse vídeo está chegando em 10 minutos, eu posso guardar para um próximo vídeo mesmo esse assunto, né? Porque, assim, entendo que ele teve toda essa vivência que eu fui entendendo ao longo da minha vida. Mas isso, assim, na criação que ele teve comigo, ele nunca foi um pai especialmente agressivo, sabe? Ou dogmático, né? Pelo contrário, ele era uma pessoa que tentava racionalizar, tentava conversar. Ele sempre tinha um instinto e uma lógica para a justiça, sabe?
e eu vou dar exemplos melhor disso no próximo vídeo, entendeu? Então é o tipo de coisa que eu, de antemão aqui, sabe, só para concluir aqui, eu vou dizer para vocês que a experiência que eu tive com ele como uma figura paterna, sabe, de nada refletiu a vida que eu sei que ele teve antes dele ter sido pai, tá ligado? Então, a ideia só que eu quero sustentar aqui em todos os vídeos que eu falar sobre esse assunto é que realmente podem ser exceções, podem ser poucos casos, vocês podem definir como vocês quiserem, né? Mas pela vida que eu vivi, eu posso dizer para vocês que com certeza tem pessoas que durante a juventude eles tinham uma certa conduta que não vinha do nada, sabe? Não era um mau caráter, uma má índole, sabe? Uma perversão natural, sabe? Era uma série de questões condicionantes a esse tipo de comportamento, sabe? Que precisa ser, tipo assim, não é um comportamento que é para ser tolerado, é um comportamento que precisa de uma espécie, assim, podemos até chamar de punição, sim, sabe? Mas eu não posso dizer para vocês que eu acredito que o Brasil é um país bem equipado para punir e reestruturar as pessoas que estão saindo da lei, sabe? Eu acho que é um país que ele prende muitas pessoas e prende elas de forma muito ruim, entendeu? Não é um país que prende pouco e não adianta só ficar prendendo pessoas se tu não tem um projeto, sabe? Se tu não tem uma ideia do que tu faz com essa pessoa. Porque honestamente, do jeito que tá aí, é aquela velha história que é dita por várias pessoas que entendem muito mais do sistema carcerário do que eu, mas não é novidade que quando vocês ouvem gente falando que é o tipo de lugar que em vez de tu botar uma pessoa e ela sair de lá pronta para viver na sociedade, ela sai muito pior, sabe? E conhecendo mais ou menos de como que foi a vida do meu pai dentro de um presídio há muito tempo atrás, né? Eu tenho a ideia de que aquele tipo de tratamento, aquele tipo de vivência no dia a dia, nada de bom tá estimulando naquelas pessoas, tá ligado? Tu não tá colocando nada dentro daqueles seres humanos ali, valores e pensamentos e, enfim, realmente coisas que ele vai poder utilizar como para alcançar melhores oportunidades quando ele voltar a viver em sociedade, né? Só para concluir com uma coisa meio crítica também, sabe? O meu pai disse que lá dentro ele conheceu pessoas que diziam que eles iam cumprir penas de 10, 15, 20 anos e que a única coisa que eles sabiam fazer era crime, sabe? Era matar, era roubar, e eles não tinham mais família, eles não tinham mais vínculo com ninguém, nenhuma pessoa que eles tinham conhecido antes de estar ali dentro dava a mínima para eles, então que espécie de perspectiva de mudança, sabe? Da onde que vai vir esse impulso, né, de transformação? Ah, já que eu entrei nessa ideia, até eu fazer uma provocação para qualquer um que teve paciência de ouvir isso aqui até o final, sabe? Outra coisa que eu acho especialmente fascinante sobre a figura do meu pai, nessa questão toda, é que ele passou ainda por esse tipo de transformação e nem foi através de um caminho muito comum, que é de pessoas que se convertem, sabe, às religiões de matriz cristã, e através dessa salvação por Cristo é da onde que vem essa força, essa motivação, sabe? O meu pai foi um sujeito que nunca se tornou cristão, ele nem necessariamente é religioso de alguma outra vertente, sabe? Mas eu posso falar que com certeza, da onde quer que ele tenha tirado essa inspiração, seja apenas uma racionalização própria dele ou uma ajuda orientada por espíritos que sempre estiveram aqui querendo o melhor para ele, ele conseguiu alterar a forma dele de viver, a forma dele de se colocar no mundo e as relações que ele resolveu cultivar aqui, sabe? Então é isso, né? Eu vou trazer uma terceira parte sobre esse assunto, falando mais da experiência que eu tive crescendo e pontos que eu acho que vão surpreender muito de vocês, porque realmente acho que tem algumas coisas-chave da minha criação que o meu pai deixou claro que ele estava muito mais preparado para exercer esse papel de pai do que vários outros homens que nunca estiveram atrás das grades. É isso aí, valeu!